Você já imaginou descobrir que sua vida inteira foi uma mentira? Que a pessoa que você ama está te usando como um peão num jogo de vingança que começou muito antes de vocês se conhecerem? Essa é exatamente a história chocante que vou contar hoje, e acredite, você não vai conseguir parar de ouvir até o final. Imaginem só, um empresário milionário que pensa que controla tudo e todos ao seu redor. Uma esposa grávida que ele descarta como se fosse um objeto usado. E uma amante que esconde um segredo devastador. O que começa como uma história de traição se transforma numa revelação tão absurda que parece roteiro de filme. Mas é tudo real, gente. Vocês vão descobrir como o poder pode cegar uma pessoa completamente. Como a vingança pode consumir uma vida inteira. E principalmente, como uma mulher pode renascer das cinzas da humilhação mais profunda. Fiquem aí porque essa história vai virar sua cabeça do avesso. Vamos começar pelo começo. Sterling Hale não era um homem qualquer, não. Aos 34 anos, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Apartamento de cobertura em Manhattan, carros de luxo, empresas espalhadas pelo mundo todo. O cara estava na capa da Forbes, da Fortune, enfim, todas essas revistas de negócios que a galera rica adora aparecer. Mas sabe qual era o problema do Sterling? Ele tratava pessoas como objetos. Como investimentos que podiam ser comprados, utilizados e descartados quando não servissem mais. E foi exatamente isso que ele fez com Leura, sua esposa. Leura era completamente diferente dele. Historiadora da arte. Aquele tipo de pessoa que ama museus, livros antigos, essas coisas mais intelectuais, sabe? Quando eles se conheceram, Sterling foi atrás dela como um predador. Não era amor, pessoal, era aquisição. Ele queria possuir aquela mulher doce e inteligente como quem compra uma obra de arte cara. E funcionou por um tempo, né? Casaram. Ela assinou um contrato pré-nupcial que basicamente dizia que ela não tinha direito a nada, e durante 3 anos viveram essa vida de aparências. Até que Leura engravidou. Agora prestem atenção nessa parte porque é onde a coisa fica sinistra. No momento em que Leura deveria estar mais feliz, esperando o primeiro filho, Sterling começou a se afastar. Chegava tarde em casa, dormia separado, inventava 1000 desculpas sobre reuniões de trabalho. A mulher grávida, sozinha naquele apartamento gigante e gelado. Até que um dia, Sterling chegou em casa e simplesmente disse: "Precisamos conversar, Leura." Vocês conseguem imaginar o que passou pela cabeça dela naquele momento? 3 meses de gravidez, o marido falando num tom de reunião de negócios. Ela até tentou falar sobre fazer um jantar especial, sobre eles passarem mais tempo juntos. Mas aí veio a bomba. Este casamento chegou ao fim. Assim, direto. Sem rodeios. Como quem cancela um contrato comercial. A mulher grávida do cara, e ele falando como se ela fosse uma funcionária sendo demitida. E quando Leura perguntou sobre o bebê, sobre eles, sabem o que esse homem respondeu? Arranjos serão feitos. A criança será bem cuidada. Obviamente você também será. Eu não sou um monstro. Um monstro. Ele disse que não era um monstro. Cara, se isso não é ser monstro, eu não sei o que é. Mas espera que tem mais. Porque aí Leura perguntou se tinha outra pessoa, e Sterling simplesmente disse: sim. O nome dela é Vivienne. Vivienne Frost. Vivienne Frost, gente. Uma influenciadora de 24 anos, modelo, essas meninas que vivem postando foto no Instagram. E o pior, Leura já tinha visto ela em eventos sociais junto com Sterling. Quando perguntava, ele dizia que não era nada. Mentira descarada. Sterling não parou por aí não. O cara tinha tudo planejado. Disse que os advogados dele iam entrar em contato, que tinha uma proposta de indenização generosa. Ele literalmente chamou de pacote de rescisão, como se o casamento fosse um emprego. E ó, a cereja do bolo. Vivienne ia se mudar pro apartamento no fim de semana, então Leura tinha até o dia seguinte para fazer as malas e vazar. Sendo expulsa da própria casa, grávida de 3 meses. Mas aqui é onde a história fica interessante, porque Leura surpreendeu todo mundo, inclusive ela mesma. Em vez de desmoronar, ela olhou para esse homem e disse uma palavra que ele nunca esperava ouvir. Não. Não ia discutir a vida dela com advogados. Não ia ser empacotada e mandada embora como bagagem velha. Se ele queria divórcio, ia ter que passar por cima dela. Sterling ficou surpreso. Gente. Ele esperava lágrimas, esperava que ela implorasse. Mas não. E aí ele mostrou sua verdadeira face, sorrindo daquele jeito gelado e dizendo: quando eu quero alguma coisa, eu consigo. E quando quero que alguma coisa desapareça, ela desaparece. Uma ameaça clara. Mas Leura não recuou. E foi aí que começou a guerra.
No dia seguinte, Sterling mostrou do que era capaz. Congelou todas as contas bancárias do casal. Mandou uma empresa de mudanças para embalar as coisas dela e levar para um depósito. Desativou a chave do apartamento às 6 da tarde em ponto. Imaginem a situação. Uma mulher grávida sendo literalmente expulsa de casa, sem acesso ao próprio dinheiro, com apenas 2 malas na mão. Sterling estava usando todo o seu poder financeiro como uma arma. Por sorte, Leora tinha uma amiga verdadeira, a Piper. Atriz de teatro, dessas pessoas autênticas que não ligam para dinheiro, mas que têm um coração enorme. Piper abriu a porta do apartamento pequeno dela no West Village e disse: "Você vai ficar aqui o tempo que precisar." Foi um choque cultural brutal para Leora. Saiu de um apartamento de cobertura para um 5º andar sem elevador que cheirava a livros velhos e chá. Mas sabe de uma coisa? Pela primeira vez em anos, ela conseguiu respirar de verdade. Durante a primeira semana, Leora mal saiu do quarto. O trauma psicológico foi devastador, gente. 3 anos de casamento jogados no lixo, grávida, sem dinheiro, sem casa. A enjoar por conta da gravidez e ao mesmo tempo tentando processar toda aquela crueldade. Até que chegaram os documentos dos advogados do Sterling. E cara, era de arrepiar. Eles queriam que ela assinasse um acordo de sigilo completo, aceitasse uma quantia única de dinheiro, pasmem, desse a guarda exclusiva da criança pro Sterling. Ela só poderia ver o próprio filho sob supervisão, e só quando ele permitisse. Eles estavam literalmente tentando comprar a criança. Piper ficou louca quando leu aquilo. Ele não pode fazer isso. Isso é insano. Mas Leora, com uma calma assustadora, disse: "Não é bullying, Piper. É estratégia." E foi nesse momento que algo mudou nela. Sabe quando a pessoa atinge o fundo do poço e de repente encontra uma força que nem sabia que tinha? Foi isso que aconteceu. Leora encontrou uma advogada incrível, a Serena Cruz. Uma mulher que não tinha medo de peitar gigantes. Serena leu todo o processo e disse uma frase que virou o jogo. "Isso não é um acordo, é uma declaração de guerra. E nós não vamos nos render." Agora vem a parte que vocês não vão acreditar. Enquanto Leora estava lutando para reconstruir a vida, ela acabou conhecendo alguém muito especial. E não foi numa balada ou num app de paquera. Foi numa galeria de arte pequena, dessas independentes que ela adorava visitar. Ela estava olhando uma foto que mostrava uma plantinha crescendo no meio do concreto rachado quando um cara do lado dela comentou: "É incrível, né? Como a vida sempre encontra um jeito." Era Cassian Wolfe. E pasmem, gente, o maior rival comercial do Sterling. Os dois se odiavam de uma forma que virou lenda no mundo dos negócios. Enquanto Sterling era conhecido por comprar empresas e demitir todo mundo, Cassian tinha fama de ser ético, de construir projetos sustentáveis. No começo, Leora ficou desconfiada. Seria coincidência, mas Cassian não tentou se aproveitar da situação. Ele foi gentil, respeitoso. Quando descobriu quem ela era, não fez perguntas invasivas. Só disse: "Sinto muito pelo que você está passando. Ninguém merece isso." E sabem o que mais impressionou Leora? Cassian realmente a escutava. Quando ela falou sobre a carreira abandonada como historiadora da arte, ele sugeriu que ela voltasse a trabalhar na área. Até conseguiu um projeto para ela numa biblioteca comunitária no Brooklyn. Não era caridade, gente. Era reconhecimento do talento dela. Enquanto isso, a vida do Sterling estava virando um inferno. Vivian tinha se mudado pro apartamento, mas em vez da namoradinha perfeita, ela trouxe um caos total. Amigas barulhentas, sessões de fotos constantes pro Instagram, uma agitação que estava deixando o Sterling maluco. E o pior, ele começou a perceber que Vivian era superficial demais. Todas as conversas giravam em torno de likes, seguidores, marcas de luxo. Sterling se pegou comparando ela com Leora, com a inteligência e profundidade que tinha jogado fora. Mas a gota d'água foi quando começaram a aparecer fotos de Leora com Cassian nos sites de fofoca. Não eram fotos comprometedoras, apenas eles conversando, tomando um café. Mas para Sterling, foi como se alguém tivesse roubado algo que ainda era dele. O ciúme e a obsessão tomaram conta dele completamente. Sterling contratou investigadores particulares para seguir Leora. Queria saber onde ela ia, com quem falava, como estava vivendo. O cara que tinha descartado a esposa grávida agora não conseguia aceitar que ela estivesse seguindo em frente. E foi aí que as táticas sujas começaram de verdade. Sterling pediu uma audiência de emergência no tribunal, alegando que Leora estava vivendo de forma instável e que a amizade com Cassian era um risco pro bebê. Era uma estratégia para pegar a guarda da criança antes mesmo dela nascer. Os documentos eram uma obra de ficção cruel, gente.
Pintavam Leura como uma pessoa desequilibrada e Cassian como um oportunista tentando se aproveitar da situação para atacar Sterling. Quando Leura leu aquilo, ela começou a tremer de raiva. Ele está usando nosso bebê como refém, disse para a advogada. E era exatamente isso. Sterling não estava preocupado com a criança. Estava punindo Leura por não ter se quebrado como ele esperava. Mas Serena Cruz estava preparada para a guerra. Ela juntou todos os documentos do projeto da biblioteca, os exames médicos de Leura, cartas de recomendação. Construíram uma fortaleza de fatos para combater as mentiras do Sterling. E Cassian? Ele foi um rochedo na tempestade. Quando Leura ligou para ele chorando, ele foi no apartamento dela em 1 hora. Leu todos os documentos, viu as acusações mentirosas, e disse com uma calma que dava segurança. Ele não vai ganhar isso, Leura. Meus advogados vão trabalhar junto com a Serena. Não vou deixar ele fazer isso com você. Foi nesse momento que os dois finalmente admitiram o que estava acontecendo entre eles. Cassian olhou nos olhos dela e disse: Eu estou me apaixonando por você, Leura. Sei que o timing é horrível, sei que sua vida está um caos, mas não consigo mais fingir que é só amizade. E Leura, chorando, mas não de tristeza, respondeu: Acho que também estou me apaixonando por você. O primeiro beijo deles não foi desesperado nem dramático. Foi gentil, cuidadoso. Uma promessa de futuro que ela não tinha imaginado ser possível. Enquanto isso, Sterling estava completamente descontrolado. A obsessão por Leura e o ódio por Cassian estavam consumindo sua vida. Ele fez investimentos burros, perdeu milhões, os próprios sócios começaram a questionar se ele ainda tinha condições de liderar a empresa. Em casa, Vivian estava desesperada vendo tudo desmoronar. Ela gritava, fazia escândalos, perguntava: O que ela tem que eu não tenho? E Sterling, na maior cara de pau, respondia: Nada. Mas era mentira. Leura tinha autenticidade, força, integridade. Coisas que Vivian nunca poderia fingir ter. Foi então que Vivian decidiu tomar as rédeas da situação. Ela descobriu o endereço da Leura e foi até lá fazer uma visita não convidada. Chegou toda produzida, fingindo preocupação. Estou preocupada com você, Leura, disse com uma voz melosa. E preocupada com Sterling. Essa guerra entre vocês está destruindo ele. Leura não engoliu a conversa. Esta guerra foi declarada por ele. Aí Vivian mostrou as garras. Você sabe que está fazendo Sterling parecer fraco, né? E essa é a única coisa que ele não suporta. Ele vai destruir você. Vai destruir o Cassian. Ele queima tudo antes de perder. A ameaça estava clara. Mas o que Vivian não sabia é que Cassian, preocupado com a segurança de Leura, tinha contratado investigadores para vigiar a própria Vivian. E descobriram algo explosivo. Vivian Frost não existia. Quer dizer, existia, mas era uma identidade construída. O nome verdadeiro dela era Vera Clough. E aqui vem a reviravolta mais insana de toda essa história. Pessoal, prestem atenção porque é de arrepiar. O pai de Vera tinha uma pequena empresa de construção em Nova Jersey 10 anos atrás. Era um negócio familiar, honesto, que sustentava a família com dignidade. Até que um jovem empresário ambicioso decidiu que aquela empresa pequena estava atrapalhando seus planos. Sterling Hale comprou todos os fornecedores da empresa, aumentou os preços dos materiais, fez uma guerra comercial suja até quebrar completamente o negócio do pai da Vera. Por puro esporte. Porque podia. Porque era um obstáculo insignificante no caminho dele. 6 meses depois de perder tudo, o pai de Vera se suicidou. Gente, vocês estão entendendo o que isso significa? Vivian não conheceu Sterling por acaso numa festa. Ela estudou ele por 2 anos. Aprendeu seus gostos, suas fraquezas, sua rivalidade com Cassian. Ela se infiltrou na vida dele com um único objetivo: vingança. O plano dela era genial e diabólico ao mesmo tempo. Casar com Sterling, se tornar herdeira de tudo, e depois destruir ele por dentro, como ele tinha feito com a família dela. Quando Cassian mostrou essas descobertas para Leura e para a advogada, foi como se todas as peças de um quebra-cabeça se encaixassem de uma vez. As mentiras que Vivian pode ter contado sobre Leura, a forma como ela manipulou o ego do Sterling, tudo fazia sentido. Sterling tinha sido um peão no jogo da própria amante. O dia da audiência chegou, e o clima estava tenso demais. Sterling entrou no tribunal achando que ia arrasar, flanqueado por 3 advogados caríssimos. Ele nem olhava para Leura, todo confiante no próprio poder. Os advogados dele começaram pintando Leura como uma pessoa instável, falando da mudança de bairro, do relacionamento com Cassian. Era tudo mentira, mas estava sendo apresentado de forma muito convincente.
Aí foi a vez da Serena Cruz. Ela levantou e disse uma frase que mudou tudo. Meritíssimo, não estamos aqui por causa da instabilidade da minha cliente. Estamos aqui por causa da obsessão do Sr. Hale. Serena foi desmontando o caso ponto por ponto. Mostrou o contrato de aluguel da Leura, os exames médicos perfeitos, cartas de recomendação do projeto da biblioteca. Provou que ela estava mais estável do que nunca. Mas aí veio o golpe final. Serena disse: Meritíssimo, o requerente alega que a associação da minha cliente com o Sr. Cassian Wolf é motivo de preocupação. Eu diria que a reação do Sr. Hale a essa amizade é que é preocupante. Então ela largou a bomba. O Sr. Graves sabe que a companheira do seu cliente, a senhorita Vivian Frost, fez uma visita ameaçadora à minha cliente. Sterling ficou confuso. Ele nem sabia dessa visita. Olhou para Vivian na plateia e ela estava pálida de medo. Mas a artilharia pesada ainda estava por vir. Durante um intervalo, Cassian chegou perto da Leura e da Serena com uma pasta. Vocês precisam ver isso, disse. Explica tudo. Quando a audiência recomeçou, Serena pediu para chamar Vivian como testemunha. A menina tentou se recusar, mas o juiz obrigou. No banco das testemunhas, sob pressão, Vivian começou a desmoronar. Quando Serena mostrou os documentos da falência do pai dela com a assinatura do Sterling, foi o fim. Vivian explodiu. Ele mereceu. Gritou olhando direto pro Sterling. Ele tirou tudo da gente. Sorriu enquanto destruía meu pai. Eu ia tirar tudo dele também. A empresa, o nome, o filho. Ia fazer ele sentir como é não ter nada. Silêncio total no tribunal. Todo mundo olhando pro Sterling, que estava branco como um papel. A máscara de poder caiu completamente. Ele finalmente entendeu. Não tinha sido traído só pela esposa. Tinha sido manipulado pela amante. Usado como um fantoche. Toda sua arrogância, todo seu senso de controle. Era uma ilusão. Sterling olhou para Leura, realmente olhou para ela, pela primeira vez em um ano. Viu a mulher que tinha amado, a força que tinha subestimado, a barriga crescendo com uma criança que era filha do amor que ele tinha assassinado. E viu ela sentada ao lado de Cassian Wolf, um homem que tinha dado a ela o respeito e carinho que ele foi incapaz de dar. Sterling simplesmente levantou e saiu do tribunal. Sem falar nada. Pela primeira vez na vida, derrotado. O caso foi arquivado. Sterling retirou todas as petições. A história virou escândalo em Nova York, mas dessa vez o foco não estava no poder dele ou na vingança da Vivian. Estava na dignidade da Leura. Sterling sumiu da vida pública. Vivian desapareceu também, deixando apenas os destroços da vingança que planejou por 10 anos. 3 meses depois, Leura deu à luz um menino lindo. Fênix, que ela chamava carinhosamente de NYX. Olhos castanhos iguais aos dela, cabelo escuro rebelde. Cassia estava lá. Tinha estado presente durante toda a gravidez, sido um porto seguro na tempestade. Quando segurou NYX no colo pela primeira vez, Leura sentiu uma paz que parecia sagrada. A guerra tinha acabado. A nova vida tinha começado. 6 meses depois do nascimento do NYX, Sterling mandou um e-mail para Leura. Não foi através de advogados. Foi dele mesmo, direto, sem corporativez. Leura, sei que não existem palavras que possam desfazer o que eu fiz. Fui um idiota, cego pela arrogância que confundi com força. Traí você e traí nosso filho antes mesmo dele nascer. Não espero nada de você. Nem perdão, nem segunda chance. Mas gostaria de ser pai do NYX. Não provedor, não o nome num fundo fiduciário, mas pai de verdade. Comecei terapia. Estou tentando entender o homem que me tornei e me tornar alguém melhor. Se você permitir, gostaria de vê-lo. Os termos seriam inteiramente seus. Sterling. Foi um e-mail completamente diferente do homem que ela conhecia. Sem ego, sem demandas. O som de alguém que finalmente tinha tocado o fundo do poço e estava tentando subir. Leura conversou com Cassian sobre isso. Como sempre, ele foi sábio. NYX merece um pai. Se Sterling realmente está disposto a fazer o trabalho para ser um pai bom, isso é um presente para o seu filho. Mas a escolha é sua, Leura. Você está no controle agora. O primeiro encontro foi num parque público, numa tarde de outono. Sterling estava diferente. Mais magro, sem aquela arrogância. Não tentou pegar NYX no colo de cara. Só ficou olhando para ele, os olhos cheios de arrependimento. Começou assim a redenção lenta e dolorosa do Sterling. Visitas supervisionadas no parque. Aprendendo a trocar fralda, a dar mamadeira, a existir num ambiente sem tentar dominar tudo.
Ele vendeu o apartamento de cobertura e se mudou para um lugar menor, mais humano. Deixou de ser CEO da empresa, assumiu um papel menos público. Foi desmontando, pedra por pedra, o monumento ao próprio ego. Nunca tentou reconquistar Leora. Via o amor genuíno entre ela e Cassian, o lar estável e feliz que estavam construindo pro NYX. Entendia, com uma clareza dolorosa mas libertadora, que tinha perdido o direito àquela vida. A redenção dele não era sobre recuperar o que perdeu. Era sobre honrar sua distância. Era sobre se tornar digno de ser pai do NYX. 2 anos depois, numa manhã perfeita de domingo, Leora, Cassian e o pequeno NYX estavam alimentando patos no lago do Central Park. Leora, agora com sua própria consultoria de arte bem-sucedida, sentia uma felicidade tão profunda que parecia a luz do sol aquecendo por dentro. Do outro lado do lago, meio escondido atrás de um salgueiro, Sterling observava. Não estava espionando. Só estava olhando. Via seu filho, feliz e amado. Via a mulher que tinha jogado fora, radiante e realizada. A dor da perda colossal bateu nele como sempre batia. Mas dessa vez veio acompanhada de outra coisa. Gratidão. Gratidão por eles estarem bem. Gratidão por, apesar dos seus esforços para destruir tudo, essa vida bonita existir. Sterling deu um sorriso pequeno, triste, mas de aceitação. Tinha sido um milionário frio que perdeu tudo. Mas ao perder, encontrou um pedacinho da própria humanidade. Não era o final que teria escolhido, mas era o que merecia. Virou as costas e foi embora. Não mais um titã da indústria, mas apenas um homem finalmente entendendo o verdadeiro valor das coisas. E assim Sterling Hale aprendeu a lição mais difícil de todas. Não se pode colocar preço num coração humano. A jornada da Leora, das profundezas da traição até uma vida cheia de amor verdadeiro e propósito, é um lembrete poderoso de que nossa maior força muitas vezes nasce da nossa dor mais profunda. Essa não era só a história da queda de um homem rico. Era sobre o renascimento incrível de uma mulher. Mostra que o verdadeiro poder não vem do controle ou da riqueza, mas da capacidade de resistir, perdoar e ter coragem de construir uma vida nova das cinzas da antiga. E aí, galera, o que acharam dessa história maluca? Conseguem acreditar que uma pessoa pode ser manipulada por tanto tempo sem perceber? Sterling pensava que estava no controle de tudo, mas na verdade era só um peão no jogo de vingança da Vivien. O mais impressionante para mim é a força da Leora. Imaginem a situação, grávida, sem dinheiro, expulsa de casa por um marido que a tratava como objeto. Muita gente quebraria ali. Mas ela não só resistiu como reconstruiu a vida inteira e ainda encontrou o amor verdadeiro. E o Cassian, que homem, né? Poderia ter usado a situação para se vingar do Sterling, mas escolheu ser genuíno com a Leora. Mostrou que ainda existem pessoas íntegras nesse mundo de poder e dinheiro. Até a redenção do Sterling foi interessante. Não foi uma dessas histórias onde o cara muda da noite pro dia e volta a ser o bonzinho. Foi um processo lento, doloroso, real. Ele perdeu tudo, mas ganhou um pouco de humanidade. Se essa história de traição, resistência e redenção tocou vocês de alguma forma, deixa o like aí para me dar uma força. E compartilha com aquela pessoa que adora uma história com emoção de verdade. Para mais conteúdo assim, histórias que mexem com nossas emoções e fazem a gente refletir sobre a natureza humana, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Nos comentários, me contem, vocês acham que Sterling mereceu uma segunda chance como pai? Ou a Leora deveria ter cortado ele completamente da vida? Valeu por ficarem até o final desta história incrível, pessoal. Até a próxima!